O trabalho a seguir é sobre bloqueio perineural no membro pélvico, realizado pelos alunos do nono período de Medicina Veterinária Unipac Lafayette na disciplina de Clínica, Cirurgia e Obstetrícia Equina, administrada pela professora Heloísa Pedrosa. Os analgésicos locais mais utilizados é bupivacaína, que é um analgésico local muito poderoso, com potência e toxicidade 4 vezes maior que a da mepivacaína. Ele tem ação após a sua aplicação de 1 a 15 minutos. Sua aplicação é a partir de 0,5 miligramas. A lidocaína tem um efeito duradouro de até 2 horas e a ação começa de 1 a 15 minutos após a sua aplicação. A lidocaína é o analgésico mais utilizado para fazer esses bloqueios anestésicos. A ropivacaína tem início de ação entre 1 a 15 minutos e efeito com duração até 4 horas. A nebivacaína é a melhor escolha de analgésico para a realização desses bloqueios, pois o efeito dela dura de 120 a 180 minutos e é o menos irritante aos tecidos. Para que são feitos esses bloqueios? Para realizar diagnósticos, como o de claudicação, se o bloqueio for feito na região correta do foco da dor, o animal para de claudicar, e em cirurgias. Como devem ser feitos e a técnica usada para esses procedimentos. O examinador ele tem que estar usando luvas estéreis. A tricotomia não é necessária, mas ela pode ser feita. A região deve ser limpa com compressas úmidas de álcool, ou clorexidine, ou álcool iodado. Um membro do animal tem que estar apoiado no chão. As agulhas têm que ser estéreis e descartáveis. As agulhas e as seringas. Os animais devem ser devidamente contidos. Muitas vezes a contenção é realizada com cachimbos, mas essa contenção tem que ser feita promovendo tanto segurança para o examinador quanto para o animal. E em casos de animais muito bravos, equinos muito bravos, a sedação é usada, eles têm que ser sedados. E a detomidina é indicada. A agulha deve ser inserida desacoplada para evitar que ela quebre ao movimento do animal, né? A seringa quebre. Deve ser colocada sobre o subcutâneo, sobre o nervo e direcionada distalmente. A agulha pode ser retirada enquanto o analgésico está sendo administrado, para pegar uma área maior de tecido, aumentando a probabilidade de contato com o nervo. E em caso de diagnóstico de claudicação, essa administração tem que ser sempre dos nervos distais para proximais, o bloqueio distal para proximal. Em caso de alívio de dor ou em caso de alguma cirurgia, é feito exatamente o bloqueio no nervo. Complicações comuns. A quebra da agulha é bem comum, por isso que é feito a inserção da agulha fora da seringa. Infecção e inflamação tecidual pode acontecer. Necrose da pele, ela ocorre quando é administrado anestésico com adrenalina, razão para que não se consiga um bom resultado. Pode ocorrer caso o bloqueio seja feito no lugar errado, onde o nervo não se encontra, um volume inadequado de anestésico, volume baixo de anestésico, fibras nervosas aderentes, tecidos fibrosos, e em caso que a lesão dolorosa não está associada com a região que foi injetada, ou seja, a região que foi injetado
o anestésico não é a região que o animal está sentindo a dor. Bloqueio abaxial, acesso aos nervos digitais palmares. A sua localização é na região palmar, as artérias e veias digitais palmares medial e lateral. A palpação deste feixe, que contém o nervo digital palmar e seu ramo dorsal, é feita facilmente sobre a superfície abaxial distal de cada osso sesamoide proximal. Os nervos digitais palmares, medial e lateral, são responsáveis pela inervação distal do membro e emitem fibras sensoriais para os terços caudal do pé do equino. Este tipo de bloqueio é utilizado em casos de claudicação recidivante, quando se não obteve resultado no tratamento por meio do bloqueio dos ramos posteriores dos nervos palmares. Este procedimento é realizado da seguinte forma: eleva-se o membro desejado pelo boleto, segurando com a palma da mão, permitindo a identificação da veia, artéria e nervo digital. Isola-se o nervo digital palmar, rolando para longe da artéria e veia com o dedão ou dedo indicador. Utilizando uma agulha calibre 25 de 1,58 cm, é injetado de 2 a 3 ml de anestésico perineural. A dessensibilização. Essa técnica proporciona a dessensibilização completa em algumas estruturas e a dessensibilização parcial em outras. As estruturas dessensibilizadas são todas as dessensibilizadas pelo bloqueio anterior, o córium da sola e o córium lamelar, articulações interfalangianas proximal e distal, porção distal dos tendões flexores, ligamentos anulares proximal e distal, ligamentos sesamoides distais, quartela, tendão extensor digital comum e porção do músculo interósseo, no segundo terço distais da quartela. As estruturas parcialmente dessensibilizadas são ossos sesamoides proximais, ligamentos colaterais da articulação metacarpofalangiana, proporção distal do ligamento palmar ou intersesamóide, porção distal do ligamento anular palmar e sinovia digital. Bloqueio dos 6 pontos baixos. Acesso aos nervos plantares, metatarsianos plantares e metatarsianos dorsais. Localização. Os nervos plantar lateral e medial encontram-se na fossa do ligamento suspensor do boleto e do tendão flexor digital profundo. O bloqueio deste nervo é feito distal ao ramo comunicante presente entre os nervos plantar lateral e medial. Já os nervos metatarsianos plantares lateral e medial encontram-se paralelos aos ossos segundo e quarto metatarsianos, em suas faces internas, sendo superficiais nas extremidades distais destes ossos. O bloqueio desse nervo deve ser feito entre a proeminência palpável nas extremidades distais do segundo e quarto osso metatarsiano. Nesta imagem, nós temos a vista lateral do dígito e do metatarso. E nela podemos abordar os nervos plantar lateral, metatarsiano plantar lateral e metatarsiano dorsal lateral. Nessa região, as estruturas dessensibilizadas serão a articulação do metatarso falangiana e todas as estruturas distais a ela, sendo toda a região da quartela,
parte dos tendões flexores digitais superficiais e profundo, parte do ligamento suspensor do boleto, parcialmente a bainha flexora digital e o casco. A agulha, ela deve ser introduzida perpendicular à pele, com a profundidade de 1 a 1,5 centímetro. E é muito importante a gente lembrar da proximidade entre o nervo volar da articulação metatarso falangiana com o ponto de acesso dos nervos metatarsianos plantares. Nessa imagem, nós já conseguimos ver os nervos plantar lateral e medial, os nervos metatarsianos plantares e metatarsianos dorsais. Nesta região, nós vamos ter a dessensibilização tanto da face dorsal distal do metatarso e do dígito. Aqui nós temos duas imagens. A imagem 3, temos a vista lateral dos pontos de abordagem dos nervos plantar lateral, identificado com a agulha vermelha, nervo metatarsiano plantar lateral, identificado com a agulha azul, e nervo metatarsiano dorsal lateral, identificado com a agulha lilás. A imagem 4, temos a vista plantar dos pontos de abordagem dos nervos plantares, identificado com as agulhas vermelhas, os nervos metatarsianos plantares, identificado com as agulhas azuis, e nervos metatarsianos dorsais, identificado com as agulhas lilás. A agulha, ela pode ser introduzida tanto com o membro em apoio ou fletido, o que vai evitar a punção do nervo do tendão extensor. E o bloqueio, ele vai dessensibilizar a face dorsal do metatarso e do dígito. De maneira semelhante ao bloqueio dos 6 pontos baixos, os nervos plantares lateral e medial situam-se no espaço entre o ligamento suspensor do boleto e o tendão flexor digital profundo, e a agulha deve ser introduzida perpendicularmente à pele, na profundidade de 2 a 2,5 centímetros, adjacente à superfície dorsal do tendão flexor digital profundo. Na abordagem dos nervos metatarsianos plantares, a agulha deve ser introduzida perpendicularmente à pele, aproximadamente 1 a 2 centímetros distal à articulação tarso-metatarsiana e axialmente ao segundo e quarto ossos metatarsianos, abaxialmente ao ligamento suspensor do boleto, avançando em direção ao córtex do osso terceiro metatarsiano, como se fosse descrever um arco. Na figura está representando isso. E é importante ressaltar que quando a agulha é posicionada corretamente, a injeção do anestésico é realizada sem resistência. Normalmente, o membro pélvico está em suspensão durante esse procedimento. No caso de utilizar um único ponto de introdução da agulha para abordar os nervos plantar lateral e metatarsiano plantar lateral e outra para abordar os nervos plantar medial e metatarsiano plantar medial, deve-se utilizar uma agulha 40 por 8 mm para que seja possível atingir os nervos metatarsianos plantares profundamente, após ter sido introduzida o suficiente para abordar os nervos plantares. A anestesia do nervo plantar lateral nessa altura pode ser conferida pela perda de sensibilidade no aspecto plantar do metatarso. E as estruturas dessensibilizadas nessa região são
toda a região metatarsiana, porção metatarsiana dos tendões flexores digital, superficial e profundo, ligamento suspensor do boleto, segundo e quarto ossos metatarsianos e seus ligamentos interósseos, ligamento acessório do tendão flexor digital profundo e bainha flexora proximal. Os nervos metatarsianos dorsais percorrem superficialmente os aspectos dorso-medial e dorso-lateral do metatarso, assim como demonstra a figura nessa vista dorsal. As estruturas dessensibilizadas são face dorsal do metatarso e do dígito. Aqui demonstra o local da inserção da agulha. A agulha pode ser introduzida com o membro em apoio, evitando a punção do tendão extensor digital longo. A foto demonstra a vista lateral dos pontos de abordagem dos nervos. Em lilás, do nervo metatarsiano dorsal lateral, em verde, do nervo metatarsiano plantar lateral e em vermelho, do nervo plantar lateral. Esta anestesia dessensibiliza a face dorsal do metatarso e dígito. Bloqueio do nervo plantar lateral com acesso ao ramo profundo na região metatársica proximal. Bloqueio do nervo plantar lateral. Anatomicamente, o nervo plantar lateral encontra-se na região metatársica, ou melhor dizendo, na região do jarrete. Ele é localizado acima da articulação metatarsofalangiana e entre o tendão do músculo flexor digital profundo e o ligamento suspensório. O ramo profundo do nervo plantar lateral, ele provém dos nervos metatársicos plantares medial e lateral, e ele desempenha uma importante função, que é a inervação das articulações metatarsofalángicas. Então, o objetivo de se utilizar o bloqueio do nervo plantar lateral é para utilizar como meio de fechar diagnósticos, como por exemplo diagnóstico de claudicação, como por exemplo da síndrome navicular, das enterosopatias de origem do ligamento suspensório, tanto torácica como pélvica, e é utilizado também em animais de competição, para o alívio de dores, antes da competição. E as áreas que vão ocorrer a dessensibilização é o segundo e o quarto osso metatársico, os ligamentos interósseos e a região proximal do ligamento suspensor do boleto. Então, antes de dar início ao procedimento, deve-se realizar a asepsia do local onde vai ser inserida a agulha. E deve localizar também a região de inserção do ramo profundo do nervo plantar. E ele encontra-se 1,5 cm abaixo do quarto osso metatársico. Então, para realizar o acesso ao nervo, o membro deverá estar suspenso com as articulações do tarso e do boleto flexionadas. Utilizando uma agulha gauge 22, deve ser introduzida perpendicularmente à superfície da pele no aspecto plantolateral do metatarso. O tendão digital superficial ele deve ser deslocado medialmente. A agulha deve avançar entre o quarto metatarso e o bordo lateral do tendão flexor digital superficial até se aproximar o canhão da pele. Então, deverá ser aplicado um volume de 3 ml de anestésico nessa região, desensibilizando assim o segundo, quarto osso metatársico, seus ligamentos interósseos e a região proximal do ligamento suspensor do boleto. O nervo tibial pode ser bloqueado juntamente com os nervos perineais profundo e superficial para diagnóstico da claudicação do jarrete e estruturas distais a ele.
O nervo tibial ele se encontra palpável e acessível para anestesia aproximadamente 10 centímetros acima da região do boleto, na face medial do membro pélvico, cranial ao tendão calcâneo comum, que é o tendão de Aquiles, e é esse tendão que está representado nessa seta vermelha. E está caudal ao tendão flexor digital profundo. É esse tendão que está representado pela seta roxa. E o local de deposição do anestésico está representado pela seta verde. E nessa seta laranja representa a localização do nervo tibial. O posicionamento do operador é do lado oposto em relação ao membro que vai ser anestesiado, para ter uma segurança maior. E a agulha, ela pode ser introduzida tanto com o membro flexionado, como a gente pode visualizar nessa primeira imagem, quanto com ele em apoio, como mostra nessa segunda imagem, e sempre pela face medial. Iremos realizar a preparação de uma área localizada aproximadamente 10 centímetros acima do jarrete, uma agulha calibre 25 de 1,58 centímetros é direcionada através da pele sobre o nervo e 1,5 a 2 ml de solução intradérmica e subcutânea é injetada. Isso facilita a passagem de uma agulha calibre 20 de 3,8 centímetros pela pele, onde assim que a agulha penetra a fáscia, envolvendo o nervo, 15 a 20 ml de solução analgésica são injetados. Deve-se movimentar a agulha superficial e profundamente, e caudal e em posição cranial até que a região seja infundida corretamente. Nessa primeira imagem, a gente visualiza a vista medial do ponto de abordagem do nervo tibial e na segunda imagem a gente visualiza a vista caudal do ponto de abordagem do nervo tibial. E feito isso, a gente deve aguardar de 20 a 30 minutos para fazer a avaliação e o sucesso da anestesia pode ser conferido pela perda de sensibilidade cutânea entre os bulbos do casco. E essa perda de sensibilidade ela é muito variável. No bloqueio dos nervos fibulares, a gente consegue bloquear o nervo fibular comum, superficial e o profundo. O nervo fibular profundo e superficial está localizado na face lateral do membro, aproximadamente 10 centímetros proximal à tuberosidade do calcâneo. Ele está localizado ali na fossa que forma entre o músculo extensor digital lateral e o extensor digital longo. Aí na imagem eu coloquei uma setinha amarela indicando o nervo fibular profundo e a setinha verde indica o nervo fibular superficial. Essa bolinha de azul é o nervo fibular comum. Aí você acompanha o nervo fibular comum, tem uma bifurcação que dá origem ao nervo fibular profundo e o nervo fibular superficial. E aí vocês podem ver que tem de um lado o músculo extensor digital longo e do outro o músculo extensor digital lateral. E no meio, né, na fossa, que passa esses dois nervos, o fibular profundo e o fibular superficial. A técnica consiste na introdução da agulha nessa fossa, aí dirigindo ela ligeiramente, cadalmente, até o contato com a borda caudal do osso da tíbia, em direção às porções profundas dos dois músculos e em seguida vai depositar 10 ml de solução anestésica. E isso vai promover a dessensibilização da região distal da tíbia, articulação do tarso e de todas as porções distais do membro pélvico. O nervo fibular superficial está localizado pouco caudal em relação ao septo intermuscular. Essa imagem aí caudal está mostrando o ponto em vermelho, essa bolinha de vermelho, está mostrando o ponto de acesso que a gente vai fazer o bloqueio anestésico. E nesse ponto a gente vai depositar 10 ml de anestésico, né, em 3 a 4 planos enquanto a agulha é retirada. A profundidade que a gente vai aplicar esse anestésico, né, para fazer o bloqueio, no nervo fibular superficial é de 0,6 a 2,5, e a agulha que é utilizada é a 40 por 8 milímetros. No nervo fibular profundo, o ponto de acesso é o mesmo.
tanto para fazer o bloqueio no nervo fibular superficial quanto no profundo. Essa imagem, ela é uma imagem lateral e essa bolinha de vermelho está demonstrando o ponto de acesso. O que vai mudar, até a agulha é a mesma, é 40 por 8 milímetros. A quantidade de anestésico que a gente aplica é 10 ml. O que vai mudar é a profundidade, né? Que do nervo fibular profundo vai ser de 4 a 5 centímetros de profundidade, né? Olá pessoal, aqui é a Aline e eu vou falar um pouco de bloqueio do nervo fibular comum. Junto com o bloqueio do nervo tibial, o bloqueio do nervo fibular irá insensibilizar o osso e os tecidos moles da face distal da tíbia, jarrete e estruturas distais ao jarrete. A localização desse nervo, ele se derivou do nervo ciático. Ele é acessado quando emerge debaixo do músculo do bíceps femoral, por cima do músculo gastrocnêmio. Aí tá aqui, né, indicando o nervo fibular comum. E é nesse lugar onde vai ser feita a inserção da agulha. A técnica. Para a localização do nervo tibial profundo, devemos usar o dedo médio, colocando ele em cima da crista tibial, e o dedo indicador, colocando no côndilo tibial, tibial lateral. O polegar ele vai ser colocado em um ponto caudal ao dedo indicador, e em igual distância entre o dedo médio e o indicador, em uma linha imaginária, entre a tuberosidade tibial e o côndilo tibial lateral. Aí aqui a posição, né, que a mão vai ficar, a distância entre os dedos iguais. A agulha utilizada vai ser a 25 por 7, vai ser utilizado 10 ml de anestésico. A agulha vai ser inserida no local e aprofundada até o canhão. Aí tá aqui mostrando o local de inserção da agulha. E a solução anestésica ela vai ser injetada nessa profundidade e no momento que tá tirando a agulha, removendo a agulha devagar, você tem que continuar injetando anestésico. Aí aqui mais uma foto diferente, uma peça anatômica de um potro, demonstrando aqui o nervo. Aí tá aqui, né, o finalzinho do fibular comum, aonde ele já começa a se bifurcar e virar o fibular superficial e profundo. E aqui o músculo extensor longo do dedo e o músculo extensor lateral do dedo. E aqui mais uma vez o local de inserção da Após esse bloqueio anestésico, é comum que o cavalo comece a tropeçar flexionando o boleto, sendo mais frequente do que no bloqueio individual dos nervos fibulares superficial e profundo. No caso, no bloqueio só do fibular comum, vai ser mais comum que o cavalo comece a tropeçar. Onde, para prevenir algum tipo de trauma, contusão, é indicado fazer uma bandagem protegendo o boleto antes do cavalo ser avaliado em movimento, antes dele ser colocado em movimento. Aí aqui uma imagem só mesmo para ilustrar uma bandagem no boleto. Então, a gente deve utilizar todos os meios de biossegurança para que sejam realizadas todas as técnicas com sucesso, sendo de extrema importância o conhecimento da anatomia para saber a localização e conseguir fazer os pontos de acesso para os bloqueios adequadamente e conseguir fazer a dessensibilização dos membros para poder examiná-los. É importante a gente saber o volume de anestésico que se deve injetar, porque em cada nervo o volume é diferente.
e a gente saber também a profundidade e o tamanho da agulha que irá utilizar, para que assim a técnica seja executada corretamente.